cara que passou por aqui, começou aqui com a gente, né? Teve ali alguma ajuda da galera também, né? Falou que é o novo polo de ServiceNow lá do Nordeste e tá vindo bombando, né? Que bom, né? Que a gente está conseguindo expandir esse mercado de ServiceNow. Está muito concentrado aqui Rio, São Paulo e Curitiba, a República de Curitiba lá com o Vini e os amigos dele. Agora a gente vai estar tendo uma outra república lá no Nordeste. E, cara, pô, felicidade, né? Ter você aqui, de verdade. Saber que você é cria, né? É cria, então cria. Quando eu vejo alguém voltando para trazer informação, né, para o pessoal, isso é muito legal, porque o trabalho foi bem feito, né? Foi cumprida, a missão foi cumprida, né? Conseguiu estudar, conseguiu evoluir, conseguiu atingir o objetivo, que era chegar no mercado de trabalho, e agora está voltando para ajudar a galera, né? Retroalimentando esse ciclo, e daqui a pouco o pessoal que está começando agora vai estar fazendo a mesma coisa. Então é uma satisfação enorme aí. E, cara, sem pressão, você falou, pô, só as feras falam nada disso. Aqui a gente todo mundo pode falar, todo mundo tem. E a gente já teve várias pessoas, né? Começaram um pouquinho antes de você, que já tiveram aqui. O próprio Estevão, o Fábio, enfim. A galera já passou por aqui. Então, fica à vontade aí, que a casa é sua. Opa, beleza. Vamos para cima, né? Então, galera, boa noite. Eu sou o Thiago Félix. Vou me apresentar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas vou falar sobre o Field Service Management, né? Um dos módulos do ServiceNow aí, dentro da parte do Customer Service, né? Mais ligado realmente ao cliente. E é um módulo pouco conhecido aqui no Brasil ainda, pouco utilizado. Mas, pô, é um módulo muito maneiro, muito complexo e muito completo também. Dá para fazer muita coisa. Então, espero que vocês gostem aí. Então, só uma breve agenda do que a gente vai ver. Primeiro vou falar quem sou eu, falar o que é o FSM, um pouco do produto, os aspectos fundamentais, algumas aplicações que a gente pode ter na prática. E a gente vai fazer um labzinho, fazendo um pequeno caso de uso aqui, bem comum. Final, considerações finais e perguntas. Então, quem sou eu? Eu sou o Thiago, eu tenho 28 anos, eu sou um carioca que veio parar aqui em Natal, terras nordestinas. Eu sou o marido da Thaís, eu sou o pai da Catarina, de 8 meses. Agora eu sou youtuber, né? Falando de ServiceNow, tentando compartilhar um pouco do que eu sei aí no YouTube. E aí é legal ver, às vezes, o pessoal falando que tem ajudado e tal. É bem gratificante e ajuda o cara a ter mais vontade de postar mais, fazer mais conteúdo. Sempre bom. Eu sou um evangelista do Flow Designer, eu estou sempre falando sobre Flow Design por aí, gosto bastante da ferramenta e acho que ela é bastante completa, menos quando você vai trabalhar com fluxos completos de aprovação, que aí realmente é terrível. Mas fora isso, eu acho que dá para fazer muita coisa, é muito bom de se usar. Eu sou tecnólogo em gestão pública, né? Eu fiz essa faculdade porque eu vim do serviço público e aí essa graduação me dava 25% de aumento no salário, então foi bem conveniente, né? Mas é bem legal que muito do conteúdo que a gente vê na questão de gestão e tudo mais, a gente acaba vendo no ServiceNow, essa questão dos processos, né? Então, acho que casou bem com a minha transição para a área de TI. E, nas horas vagas, fico brincando aí de músico e de teólogo. Não sou muito bom nos dois, nenhum dos dois, mas a gente tenta aí, né? A gente vai fazendo uns barulhos por aí. E um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Eu comecei minha carreira na Capgemini em 2022 e aí no início agora de 2023 eu mudei para Artix, né? Ambas empresas excelentes, então aqui a gente não tem crachá, né? Mas Exatamente. muito bom, tive experiências muito boas nas duas, então até aí a minha trajetória, né? Aí já atuei em alguns projetos, Team, Vivo, Sem Parar, Grupo Petrópolis, então acabei tendo a oportunidade de diversificar um pouco, né? Não tive a oportunidade de ser mentoreado pelo Eric aí na CAF,
Mas também tive uma ótima gestora, que foi a Rafa, e continuo tendo ótimos gestores também na Artix, lá com o Richard, Klaus, os caras fera também. Então, vamos lá. O que é o FSM, né? O Field Service Management? Ele é basicamente um módulo para gerenciamento de atividades em loco, né? Atividades que precisam ser feitas presencialmente, precisam ser feitas no local. Então, assim, Field Service, né, serviço de campo, são atividades que a gente faz em campo mesmo, e por causa disso, só pelo nome você já percebe que localização é um aspecto chave do Field Service. Então, local, a gente precisa ter isso bem definido no Field Service. Então, todo tipo de atividade que é feito no local, e aí não precisa ser necessariamente para um cliente externo, né? Ah, o cara vai lá na casa do cliente e tal, instalar alguma coisa. Não, pode ser algum serviço interno da empresa também. Porque vai um departamento quebrou alguma coisa e alguém precisa lá fazer a manutenção. A gente pode usar o Field Service também para gerenciar esse tipo de atividade. E aí, pensando em questão dessas atividades em campo, tudo que gira em torno disso, a gente pode também gerenciar pelo Field Service. Então, quando alguém vai realizar a manutenção de alguma coisa, vai realizar a troca de algum equipamento, essa gestão desses equipamentos que serão usados e tudo mais, a gente também faz através do Field Service. Então, questão de almoxarifado, o controle dos grupos de usuários, gestão das habilidades, das skills de cada funcionário, tudo isso que está associado de alguma forma a esse trabalho de campo, esse trabalho mais técnico, talvez de campo, isso a gente pode gerenciar com o Field Service. Certo? Então, um exemplo bem prático, é o exemplo que nós temos que pensa, né? Quando a gente liga lá para a provedora de internet, quer que o cara instale a internet lá em casa. Ô, Thiago, tu viu aí, pessoal? Eu também tô achando, achei até que era o meu aqui. Deixa o áudio. Deixa eu ver se tirar aqui o microfone e colocar de volta. E... Melhorou? Parece que sim, Thiago. Deu para entender ou eu repito aqui? Vai falando aí, vamos ver. Então, beleza. Então, assim, tudo que a gente tem de gerenciamento de atividades que são feitas no próprio local tem a ver com isso, seja os ativos, seja as skills do funcionário, seja realmente o próprio serviço em campo, a gente pode gerenciar através do Field Service. Beleza? E aí, dentro do nosso mapinha do Service Now, que o Eric está sempre mostrando por aí, o Field Service está aqui dentro do Customer Service Management, certo? Aqui, ô, Thiago, oi. Tenta botar o microfone um pouquinho mais para cima, ver se melhora, cara. Oi. Aí, agora melhorou aí? Acho que parece que tá melhor, vamos ver. Opa. Então, o Field Service, ele está aqui dentro do Customer Service Management, certo? Antigamente, ele era um ramo dentro ali do CSM, mas aí ele foi crescendo e aí ele virou ali o módulo independente. Eu não lembro exatamente a partir de qual versão, mas eu acho que a partir da Jakarta ele já começa a aparecer como um módulo independente, alguma coisa assim. Então eu acho que foi na Quebec, se eu não me engano, tá? Independente? Acho que na Quebec. Sim. Na Quebec, se eu não me engano, eles licenciaram o apartado. Sim, mas ele já é um módulo bem antigo também, né? Sim, bem antigão mesmo. E aí aqui dentro do CSM, do Customer Service, a gente tem o nosso Field Service Management, beleza? E aí eu diria que a gente tem 3 aspectos fundamentais que a gente precisa pensar num bom Field Service. Localização, como eu já falei, né? Se é um serviço que é prestado no local e a gente vai fazer um mapeamento dessa questão no local, então localização é um aspecto bastante importante. Então a gente usa a questão de geolocalização dentro do sistema, faz integração com o Google Maps,
É uma parada bem interessante. Os grupos de trabalho precisam estar bem definidos, até porque os grupos eles estão associados à localização também. Então, às vezes, você tem a área de cobertura de algum grupo, certo? Você tem a área de cobertura do grupo, e aí esse grupo vai ser designado sempre de acordo com a área de cobertura dele. E a questão do mobile, porque como os agentes geralmente estão em campo, então geralmente eles estão mexendo no ServiceNow a partir do mobile, a partir do aplicativo, no celular, no tablet, qualquer coisa assim. Então, a parte do mobile é bem importante. E aí, se tudo der certo, eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês também de como ele funciona ali no mobile. E aí, a gente pensando em algumas aplicações do Field Service, né, eu falei desse primeiro exemplo do cara que vai instalar a internet na sua casa e tudo mais, que geralmente é o exemplo mais comum. Mas a gente pode pensar numa gama bem maior, né? Por exemplo, alguém que vai realizar não uma visita para instalar alguma coisa, mas simplesmente, sei lá, algum engenheiro ou algum analista, ele vai lá realizar uma visita de vistoria técnica para analisar a viabilidade de instalação ou de construção de algo, certo? Ele pode usar o Field Service para fazer isso, ele vai lá, pode preencher um formulário através do próprio aplicativo no celular, já detalhando se é possível, quais são os requisitos, qual é o tipo de instalação que fica melhor para fazer por ali. A gente, até no curso do Field Service no Now Learning, eles citam um exemplo de uma empresa que oferecia serviço de cuidador, né? Então, o cuidador ia na casa do paciente ou do idoso, e aí eles usavam Field Service. Inclusive, dentro do Field Service, você tem algumas questões de uns questionários que você pode colocar como obrigatórios para você poder concluir a tarefa. E aí, sempre que o cuidador chegava, ele tinha que preencher esse formulário, preencher esses checks, essa lista de atividades que ele tinha que fazer. E é bem interessante a diversidade que o Field Service pode oferecer, né? Tudo com relação a serviços em loco e em campo. E aí, a gente vai pensando aqui num caso de uso simples, né? Eu trouxe aqui mesmo esse caso da gente implementar um serviço de instalação internet. Vai falar um pouco das ferramentas que a gente tem dentro do Field Service, das possibilidades de workflow que a gente tem aqui interno. E aí a gente vai mostrando na prática. Beleza? Então vamos lá. O Field Service, para você instalar, né, você precisa de um plugin específico. Então deixa eu só abrir aqui a parte dos plugins. Se você quiser experimentar na sua PDI, a gente já tem um pacote de plugins aqui. Aqui, esse plugin do Field Service Manager, certo? Você tem aqui a aplicação toda, você bota para instalar, ele já vai instalar 12 plugins aqui, que você pode começar a usar o Field Service. E aí, a estrutura básica do Field Service, ele gira em torno, principalmente, de duas tabelas, certo? Que é a tabela de Work Order, e a tabela de Work Order Task. Então, a gente tem aqui as Work Orders, né, que seria as ordens de trabalho, especificamente. E a gente tem as tasks aqui relacionadas. Beleza? Então, a gente pode ter vários status aqui, de acordo com o fluxo. Basicamente, dentro da ordem de trabalho, a gente tem estado de rascunho, aguardando qualificação, qualificado, assigner, né, que é o designado, trabalho em andamento e complete. Existem dois fluxos padrões que você pode ter ali no ServiceNow out of the box. O primeiro é o que é orientado a tarefas. Então, você não vai poder mexer no status aqui da work order, e tudo que essas alterações vão ser todas feitas a partir da work order task. Então, quando todas as tasks forem concluídas, ele vai concluir aqui, por exemplo, a nossa ordem, né? Se estiverem todas em trabalho em andamento e tudo mais, vai tudo em work in progress e por aí vai. E a gente pode também definir o fluxo para ele ser orientado realmente pela ordem.
Então a gente tem essa opção já no out of the box, é simplesmente mudar uma chavezinha dentro das propriedades aqui nas configurações do Field Service, certo? A gente também pode tirar esse status da qualificação, né, que ele vem por padrão ativado, mas também a gente tem uma opção já out of the box para tirar essa qualificação, que é basicamente um status onde alguma pessoa vai verificar se o pedido está tudo nos conformes, beleza? Daqui a pouco eu mostro como isso funciona. E a gente pode também inserir uma camada a mais, que é uma camada de aprovação, que antes da qualificação, na verdade agora eu esqueci se é antes ou depois, você pode colocar uma aprovação extra para ser feita, certo? Então a gente tem essas possibilidades já no out of the box. A gente vem basicamente aqui, Field Service. Procura por essa parte de Administration, Configuration. Essa instância está um pouquinho lenta. E aí ele tem várias opções que a gente já pode configurar já realmente no out of the box, sem precisar fazer nenhuma customização, sem precisar mexer em código. Inclusive na questão do método de designação, se a gente vai usar designação automática, somente manual e tudo mais. E algumas questões de requerimento de peças, assinatura de documento que a gente pode ter dentro das requisições. Então, já no out of the box a gente tem muitas opções e basicamente tudo que eu vou mostrar aqui a gente veio realmente do out of the box, beleza? Basicamente está tudo no padrão. Então, a gente tem bastante dessas opções. E aí, como eu falei, a gente tem 3 coisas importantes no Field Service. A primeira, localização. A segunda, grupos. E a terceira, questão do mobile. Localização, a gente usa aquela tabela de CMN Location, que já é aquela tabela core, ServiceNow. E aí, quando a gente tem algum serviço desse, como o Field Service, que pode usar a questão da geolocalização, dentro do perfil do usuário, certo? Do SysUser, a gente pode ativar essa questão do Geolocation Tracked. Então, se a gente ativar, esse usuário vai poder ser traqueado, né? Poder ser rastreado pelo Field Service. Okay? E aí a gente pode definir também a questão dos grupos, que a gente tem 3 tipos de grupos aqui dentro do Field Service. Os grupos de qualificação, os grupos de dispatch e os grupos de trabalho efetivamente. Então vamos lá. Como é que a gente começa um processo aqui dentro do Field Service? Primeiro, a gente pode criar um template, certo? Aqui nessa nova aba. Já vem com esses templates no out of the box. Eu criei um aqui para a gente usar. Eu vou mostrar como é a estrutura. Geralmente, quando a gente tem essas ordens de trabalho, são para serviços que são feitos regularmente, certo? Então a gente já tem uma padronização. Então, para a gente não ter que ficar sempre escrevendo a descrição do serviço, esse tipo de coisa, a gente já pode criar um template. Né? E a gente pode definir vários campos que tem aqui nele, certo? Então aqui eu tenho o template, né, do Snow Training, instalação aqui de internet, tem uma short description, tem uma description, eu posso colocar mais campos, certo? A gente tem a opção, por exemplo, eu já deixei o grupo de qualificação aqui definido, para esses Snow Training Qualifiers. A gente pode ter uma série de campos que a gente pode colocar, já por padrão. Então, toda vez que a gente for criar uma ordem de serviço, né, uma ordem de trabalho, e aí, quando a gente cria esse template, ele gera um item de catálogo, certo? Ele gera, na verdade, um record producer, e aí a gente pode, através do Service Catalog, a gente pode acessar isso e pedir uma nova requisição de trabalho. Então, toda vez que eu criar uma nova requisição de trabalho pelo catalog que tenha esse nome, ele já vai criar com essas informações preenchidas. E a gente também pode associar tarefas já aqui diretamente à ordem de trabalho. Então aqui eu coloquei, por exemplo, 3 tarefas e a gente pode criar relação de dependência entre elas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui as 3 tarefas. Primeiro, checar a disponibilidade, né, o cara checa a disponibilidade se tem o serviço de internet na sua região, e se o armário está disponível e tudo mais, na sua casa, que eu já sofri muito com essa questão do armário. Certo?
Depois, o cara realmente realizar a instalação no domicílio. E terceiro, a ativação do serviço, que é feita ali remotamente também pela empresa. Beleza? Então a gente pode colocar uma relação de dependência. No caso aqui, essa aqui depende da realizar a instalação e essa aqui depende do checar a disponibilidade. E aí o que acontece? Pelo padrão do ServiceNow, essas três tarefas vão aparecer, mas se o usuário, né, se o agente tentar colocar como work in progress essa tarefa que depende de uma outra que ainda não foi concluída, ele vai exibir um aviso. Você tem certeza que você quer fazer começar essa tarefa? Ela depende de outra que ainda não foi concluída e tudo mais. Então ele tem esse check. Por padrão, ele não impede o usuário de fazer a tarefa, mas a gente pode configurar isso também. Mas aí já exige uma configuração maior usando... Não vem no out of the box ali do ServiceNow. Ok? Então, a gente tem aqui os nossos templates. E a gente tem um catálogo já do próprio Field Service. Ok? Field Service Catalog. Você também pode colocar as coisas no catálogo normal. Então, eu tenho aqui o meu item ServiceNow Training, instalação de internet. Ele já vem com aquela short description e description pronta, né? Porque eu já deixei no template, mas aí você pode editar aqui também, ou você pode deixar como read only para ninguém mexer. E coloquei esse campo do local para a gente poder definir onde vai ser realizado o serviço. Eu vou colocar aqui Natal. Eu sei que tem os agentes. Dou o meu submit. E aqui ele criou a minha work order aqui com state draft. Certo? Enquanto está no state draft, ele não exibe nenhuma das tasks. Ele só vai aparecer quando você colocar ele como pronto para qualificação. Se essa questão da qualificação estiver ativada. Então aqui ele já preencheu o Natal e o template. E é interessante que, por debaixo dos panos, se só houver um grupo de qualificação, né, que cobre a área desse local, ele já preenche automaticamente o Qualification Group. Se tiver mais de um, aí você tem que escolher qual vai ser. No caso, eu já deixei aqui, só tem um que cobre esse grupo, então eu posso botar como Ready for Qualification. Ele muda aqui o meu status, e aí essas tarefas aqui aparecem como draft. Beleza? Então eu tenho aqui minha tarefa de checar a disponibilidade. A mesma coisa, ele já pega a location e aí ele já coloca também automaticamente o dispatch group que cobre essa localização, né? Isso por padrão. E aqui a gente pode designar um grupo para atuar. Nesse caso, como é uma tarefa que não precisa ser no campo, por exemplo, né, que ele só vai checar a disponibilidade no sistema e tudo mais, vou colocar esse aqui que é o Snow Training administrativo. Eu vou colocar para o nosso amigo Estevão Gabriel, que é ele que está responsável por esse grupo aqui. E antes disso aqui eu tenho o Qualified, certo? Na verdade eu vou apagar aqui que eu vou mostrar como é que funciona um pouquinho do dispatch antes. Agora que ele está Qualified, ele vem para o estado de Pending Dispatch. E é aqui que tem uma das grandes coisas do Field Service, né, um dos grandes atrativos, que é a parte do Dispatch Workspace. Eu vou impersonar meu amigo aqui, Rodrigão, que é o cara, o dono da telecomunicação, o cara que sabe de tudo aí, me deu as dicas aí de como é um fluxo de instalação de internet. E aí eu tenho aqui o meu Dispatch Workspace, que ele tem algumas visões bem interessantes. Aqui, né, primeiro a gente tem aquela visão normal de um workspace, de
coisas que estão abertas e tudo mais, a gente pode configurar esse workspace com o UI Builder. E a gente já tem uns vídeos aqui já, né, no Snow Training com o Fábio, o Estevão aí. E aqui também a gente tem essa área realmente do Dispatch Workspace, propriamente dito. Então aqui a gente tem, eu estou usando o usuário do Rodrigo, que ele está dentro de um grupo de Dispatcher, e aqui mostram todos os grupos que estão debaixo da tutela desse grupo, né, de Dispatcher. Então eu tenho Snow Training Natal, Recife, Rio de Janeiro, tal, e tem esse administrativo que cobre toda a área do Brasil, certo? Então aqui eu posso ver, no caso, se os agentes estiverem com outras atividades e tudo mais, eu vou ver aqui toda a agenda deles, certo? E aí eu posso usar isso para definir qual vai ser as tarefas que eu vou designar para cada um e tudo mais. E eu tenho essa mudança de visão também, onde eu posso ver ou todo o mapa, ou de forma híbrida, né, certo? Aqui. E aqui no mapa, e aí isso é feito com integração com o Google Maps, eu tenho a visualização da localização dos meus agentes, certo? No caso eu tenho aqui o Rafael, aqui no Rio de Janeiro, tem aqui o Diego aqui em Recife, aqui tem mais de um, e aqui a gente tem tanto as atividades, certo? Se a gente clicar, a gente tem tanto as pessoas que estão aqui, como as tarefas que estão designadas para esse local. Então isso aqui é bem legal para a gente poder ter uma visualização bem interessante de como a gente vai distribuir esses agentes, como é que a gente vai distribuir essas tarefas, questão de rota, o Field Service você pode trabalhar com otimização de rota, você pode definir isso, você pode calcular de acordo com quem ele vai mandar de acordo com um cálculo mais complexo de ver, quem tem as skills, quem está mais perto das peças, quem tem mais disponibilidade de tempo. Tudo isso a gente pode fazer uma configuração, inclusive para o ServiceNow fazer isso automaticamente, né? Essa designação. Vou deixar aqui no híbrido. E aí, se eu escolho, por exemplo, uma tarefa aqui, por exemplo, essa de checar disponibilidade, ele já me atualiza, né, de acordo com, e mostra a distância de cada agente para a tarefa. No caso, essa aqui está em Natal. Então, o Diego, que está em Recife, está a 158 milhas. O Rafael, aqui que está no Rio, está a 1.296 milhas. Então, você pode usar esse tipo de coisa para calcular também, ou você pode usar também o próprio auto-dispatch, auto-assign, que aí ele pode designar automaticamente alguém para fazer essa tarefa. Ou você pode setar manualmente. Nesse caso, ele está perguntando, né? Mas você também pode tirar a opção dele. Você também pode configurar depois para ele não fazer essa checagem. E você pode, inclusive, setar o ServiceNow, né? Configurar, aí é uma customização mesmo, para ele fazer tudo realmente de forma automática, fazer essa designação de forma realmente totalmente automática. Certo? Essa aqui é realmente o grande atrativo para você ter um mapeamento completo dos seus agentes, das suas tarefas, e aí você pode definir todos os seus processos, definir todas as rotas, definir quem vai atuar onde, quem vai fazer o quê, com base justamente nesse mapa aqui, nessa visão, que é bastante útil. Beleza? Então, no caso aqui, vou pegar essa de disponibilidade e vou designar aqui o Estevão. Opa. Que não veio hoje, inclusive, né? É. Lamentável, viu? Vou ter que mandar um WhatsApp aqui. Não, ele é salvo no meu WhatsApp como Estevão Vacilão. Porque desde 2017, quando eu conheço ele marcava os rolês e não ia. Bom que ele vai ver a gravação e vai saber que foi citado aqui de forma não muito boa. Vai ficar pra eternidade aqui. Então posso sair aqui, essa visão. Vou voltar aqui para minha task.
E aqui, a nossa work order, ela ainda está em await qualification, porque existem tarefas aqui, deixa eu dar um reload, que ainda estão aguardando a qualificação. Certo? Então, essas tarefas que estão em draft, ele pega o status da que está no menor status, certo? Então, essas estão em draft, mas o draft não conta, né, na work order, não conta pelas tasks. Então, eles estão aguardando a qualificação dessas outras tarefas. Se todas essas estiverem qualificadas, eu posso dar um qualified aqui. Deixa eu voltar. Então, você vai ver que ele já está no qualified. E aí já está assigned, porque já começou realmente a ser atribuído a alguém. Beleza? No caso, Estevão Gabriel. E aí, a visão do agente, o que ele tem, né? Ele pode aceitar ou rejeitar. Isso é uma configuração também que no out of the box você pode desativar. Ah, por que tem essa opção do cara aceitar ou rejeitar a tarefa? Porque às vezes a empresa não é dona do funcionário que vai prestar o serviço, né? Às vezes é um terceirizado. E aí, dependendo do tipo de contrato que for, esse terceirizado ele pode aceitar ou rejeitar a tarefa de acordo com o cronograma dele ali. Então, essa opção vem ativa por padrão, mas você também pode desativar. Essa questão do source, ele vai procurar peças para realizar a tarefa. Então, se você tem tarefas cadastradas com peças e tudo mais, tem toda aquela questão da gestão do almoxarifado. A gente tem até uma lista relacionada aqui de requerimentos de peças, certo? Uso de ativos e tudo mais. Então, se a gente fizer essa configuração da questão dos requerimentos de peças, a gente pode botar o cara para pegar essas peças e tudo mais, né? Inclusive, toda vez que ele aceita uma tarefa, é criado como se fosse um inventário pessoal, né, para ele. Então, a gente pode também fazer essa configuração. Inclusive, no cliente que eu atuei com FSM, a gente definia que em tarefas que exigiam troca de equipamento, antes do cara fechar a tarefa, a gente tinha que botar uma configuração dele inserir qual peça foi usada e tudo mais, certo? Para poder se ter esse controle do estoque e controle daquilo que foi usado, certo? Então aqui, vou aceitar a tarefa com o Estevão. E me aparecem as opções de Start Travel, né, iniciar a viagem, e Start Work, né, de começar o trabalho. Como no caso essa tarefa seria do administrativo, a gente nem, para esse grupo, a princípio, a gente configuraria até para essa opção não aparecer. Só o Start Work mesmo. Então ele começa, Start Work. E aqui, o que acontece? Eu defini um questionário para ser obrigatório nessa fase. Então, ele não vai me deixar concluir essa tarefa sem que esse questionário seja preenchido. Então, isso é bem interessante, porque quando a gente quer fazer algumas coisas de acordo com o fluxo, né, de acordo com o questionário, com a resposta dele, a gente pode usar isso dentro do fluxo, porque cada template ele pode ser associado, por enquanto, só ao workflow ainda, infelizmente, né? Eu gosto muito do Flow Designer. O Field Service ainda não tem um suporte nativo para o Flow Designer, então você tem que usar realmente um workflow da mesma forma como funciona nos itens de catálogo. Quando você cria um item de catálogo, você pode associar um workflow, né, ou um flow ali para ele seguir um processo, um fluxo de acordo, até ele ser encerrado, né? E aí no Field Service também, nesses templates, você pode associar um workflow. Então você pode aumentar a complexidade do seu fluxo, inclusive pode usar a questão da resposta dos questionários, por exemplo. No caso aqui, checar a disponibilidade. O meu questionário é para dizer se há disponibilidade ou não. Então, no caso, se o cara dissesse aqui, não há disponibilidade, ele já encerraria o fluxo ali automaticamente, certo? Então, eu posso utilizar essa resposta para seguir o meu fluxo. Claro que isso precisa ser configurado, mas por padrão ele não vem assim, né? Mas, e nesse caso aqui, independente da resposta que eu der, porque ele não está puxando essa resposta para fazer nada, ele vai continuar o meu fluxo. Mas a gente pode usar, inclusive no cliente que eu atuei, a gente chegou a usar bastante esse questionário para fazer a mudança de fluxo. Então, de acordo com a resposta de um, ele seguia o fluxo para um lado, criava algumas tarefas para grupos específicos e tudo mais.
Dependendo, se fosse outra coisa, ele criava tarefas para outros grupos, seguia outro fluxo totalmente diferente. Então, deixa eu voltar aqui. Antes de preencher o questionário. Ele também exige que as work notes sejam preenchidas, né, antes de você dar o close complete. Mas aqui ele vai me aparecer uma mensagem de erro, porque a gente precisa completar o questionário, que é obrigatório. Beleza? Então aqui, a disponibilidade para instalação. Ele marca o questionário como concluído. Preencho minhas work notes. E aí, eu consigo dar o meu close complete nessa tarefa. Então, basicamente, esse é o fluxo que a gente segue. A gente pode usar isso para as outras tarefas aqui também. Eu vou mostrar esse funcionamento desse controle de dependência, certo? Então, realizar a ativação do serviço é dependente de realizar a instalação. Então, no caso, peraí que o Estevão não pode aqui fazer nada. Então aqui, por exemplo, eu coloquei essa tarefa. Opa, deu um problema aqui, porque eu já estou com outra tarefa no mesmo horário. Né? Ele também faz esse check. Então, se tem outra tarefa que a pessoa já foi designada e está batendo com o mesmo horário, que é assim, essa janela de início, janela de término, certo? E aqui, na verdade, a expectativa de começo da tarefa. Então, se tem outra tarefa batendo já com esse usuário, ele não permite que você faça essa designação, beleza? Então, vou mudar aqui, vou botar aqui Recife. Ah, porque a tarefa está em Natal, peraí. Beleza. Meu amigo Diegão. Então, o mesmo fluxo a gente tem, pode aceitar ou rejeitar. Vou aceitar aqui com ele. E aí, se eu tentar dar um Start Work, ele vai me exibir essa mensagem dizendo, ó, existem tarefas que essa depende, certo? Você tem certeza que você quer começar o trabalho? Então, eu cancelo. Volto na minha task lá, na minha parent, e realizo a minha tarefa com dependência, certo? E, gente, isso aqui é só a ponta ali do field service, certo? Você tem como aumentar a complexidade muito mais. Como eu falei, essa questão de você mexer com os ativos é uma coisa que demanda muito trabalho, exige bastante dedicação para se mapear realmente os ativos da empresa, né, que é um trabalho muito, muito, muito complicado e muito cheio de coisa. Então, sim, esse é o fluxo básico, mas a gente pode fazer muito mais coisa com o Field Service. Inclusive, dentro do próprio item de catálogo, ali a gente pode definir de uma forma que o próprio usuário que está fazendo o pedido no catálogo, ele já agende ali uma data, certo? Uma expectativa ali de horário. Então, você pode definir uma janela, por exemplo, ali, a realização da instalação, por exemplo, a instalação de internet, quando o técnico vai na sua casa, é uma tarefa que dura, sei lá, em torno de 3 horas, né? Já contando com deslocamento, esse tipo de coisa. E aí você pode definir dentro do item de catálogo que essa janela é de 3 horas, e aí ele vai verificar aquilo que está agendado, e ali você vai aparecer uma opção de calendário em que você pode selecionar ali a janela, e aí já vai fechar esse horário para a instalação de internet ali, certo? Então, dentro do próprio item de catálogo, quando você for pedir, você pode selecionar já essa opção
para você já fazer a marcação ali, né? Não ter que ficar dependendo da marcação aqui pelo grupo de dispatch, pela questão dos agentes. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. Diga aí. Todo esse trabalho que você está fazendo aí, nesse ambiente aí do back-end, daria para levar para dentro do workspace? Dá. Só que teria que configurar ou já está tudo, já tá tudo lá? Não, a questão da designação você faz no workspace. É porque o workspace é ali só para a galera do dispatcher. Então você designa para o grupo e tudo mais, certo? Mas essa parte do aceitar a tarefa, geralmente ele não é feito nem por aqui. Eu vou designar essa outra tarefa aqui para mim, e aí eu vou mostrar como é que ela funciona dentro do mobile. Vou entrar aqui, que geralmente ele é usado no mobile mesmo. A não ser que seja, por exemplo, aquelas tarefas administrativas, né? Como eu falei, aí a pessoa vai usar na própria plataforma mesmo, sem problema. Deixa eu, inclusive, botar o... Até complementando a pergunta do Eric, ele até vem um workspace CSM e FSM quando você trabalha com os dois módulos. Sim. Ele já cria a out of box. É. Tem um outro plugin também que você instala que é o Field Service for CSM, né? Quando você tem um CSM, você pode usar em conjunto. Inclusive eles têm aquela questão dos campos de account, de customer, esse tipo de coisa. Essa relação você pode definir também ali dentro. É bem interligado os dois modos, né? De maneira geral. Vou só procurar aqui que tá para mim. Não, eu tô na tabela errada. Peraí. Mas eu quero... Vou mudar só isso aqui. Pra gente poder fazer a designação naquela outra tarefa ali. Ué. Por que tá dando erro? Peraí. Agora vai dar certo. Opa, vai encerrar a chamada aqui. Mas eu Beleza. vou abrir outra sala. Vai que eu vou monitorando aqui. Tranquilo. Vou entrar aqui no mobile. FCB. Me aceita aí rapidinho no mobile para eu conseguir mostrar aqui a tela. Aceitei. Beleza. Beleza, então eu tenho aqui esse aqui é o Mobile Agent, né? O ServiceNow a gente tem dois aplicativos que são os principais, que é o Now Mobile,
que é mais para o usuário que faz a requisição, e a gente tem o Mobile Agent, que é mais para o usuário que realmente é o fulfiller, né? Aquele que realmente vai trabalhar nas demandas. Então a gente tem um módulo do Field Service que eu ativei aqui. E aqui eu tenho aqui My Tasks. Então aqui ele já me aparece a tarefa que eu designei aqui para o meu usuário. E a gente vai ter basicamente as mesmas opções aqui, né? Aceitar e rejeitar. Se a gente clicar aqui no botão em cima, a gente também tem esse de record time. É bem interessante que a gente pode associar uma base de conhecimento direto para as tarefas, certo? Então dentro de um template, a gente pode designar, não, ó, esse template está relacionado a esse knowledge, esse KB. E aí o usuário ele já tem acesso ao KB ali direto, muito fácil, sem precisar ir navegar, knowledge base, não sei o quê. Já dentro da tarefa ele já pode acessar os KBs relacionados a essa tarefa, a esse serviço específico que ele está trabalhando. Certo? Questão de log e editar a tarefa. Então a gente tem algumas abas, tem o Activity Screen, né, questão de listas relacionadas, que a gente pode acessar, coisa das partes também, as partes usadas, as partes removidas, requerimentos de parte, tudo isso a gente pode acessar aqui pelo mobile. Então, se eu aceito a tarefa, mesmas opções de Start Work, Start Travel, tem essa parte aqui do mapa. No caso, se eu clicar, ele vai já me direcionar para o Google Maps, certo? Então a gente já tem essa opção aqui também nativa. Eu dou o meu Start Work. E aqui, mesmas opções, né? Close Complete e tudo mais. Se eu tivesse questão de partes, se eu tivesse configurado a questão das partes serem obrigatórias e tudo mais, a gente poderia também definir aqui. Né? Ele não ia me deixar fechar a peça, eu posso colocar Use Part. E é bem interessante que a gente pode fazer um scan, né? Se a parte está registrada dentro do sistema, tem um QR Code, alguma coisa aqui, sim, um código de barra, a gente pode fazer um escaneamento e aí ele já faz essa leitura automática. Isso é bem legal. Vou dar o meu Close It Complete. Ele não me deixa fechar sem ter as close notes. Aqui a gente já tem uma opção de se precisar criar uma tarefa de follow-up, uma tarefa adicional. Né? Então a gente já pode ativar essa flagzinha e aí ele já vai criar uma nova tarefa aqui dentro do registro. Fechei aqui minha tarefa, já não tenho mais opções. Eu posso vir aqui no meu parent e aí eu vou manter ele aqui e vou fechar só a outra tarefa, aquela que está designada para o Diego, para a gente ver como é que ela funciona no final. Porque aqui a gente tem uma opção bem legal de mostrar a assinatura, certo? E colher a assinatura do cliente. Só um minuto. Pessoal, joguei o link aí da outra sala, tá? No chat. Como eu tô gravando aqui, eu vou pedir para vocês soltarem lá nos grupos, no WhatsApp e no Telegram. Quem puder fazer esse favor. E a gente tem aqui mais 5 minutos, tá, Thiago? Para migrar para outra. Aí você que sabe, é hora de parar aí. Então vou migrar logo. Vamos migrar? Aí eu fecho a tarefa aqui e aí a gente abre lá na outra direto. Show de bola. Vamos nessa então. Beleza. Vou para lá para aceitar o pessoal. Tranquilo. Então, aqui... Opa. Tá, estão ouvindo direitinho também? Uhum. Beleza. Aqui eu voltei para a nossa work order, né? O registro PI, né? Da WM order. E aí, agora que todas as tarefas estão completas, ela foi marcada como completa também, certo? Aqui o state como closed complete. E aí a gente tem aquela opção de colher a assinatura do cliente, dizendo que o serviço foi feito e tudo mais. Então, a gente tem esse botão Sign and Confirm. Te clica, ele vai abrir aqui um padzinho de assinatura. Então,
E aí outro aqui. Ele carrega e automaticamente ele já gera um PDF com a descrição do serviço, certo? Então, deixa eu abrir aqui. Esses campos você pode configurar também, de acordo com o que você quer exibir. Você pode configurar logo, você pode colocar várias coisas aqui dentro desse documento. E aí, aqui no final, a assinatura do cliente, ela vem para cá, certo? Então, deixa eu voltar aqui para minha tela no PC. E aí, assim, a gente pode usar esse recurso de assinatura, por exemplo, e já definir um flow ou um OBR, alguma coisa para automatizar já uma entrega de e-mail. Então, ao invés de estar ficando distribuindo papel para o cliente, esse tipo de coisa, a gente já manda uma notificação por e-mail que já vem com esse anexo do PDF, assinado por ele e tudo mais, certo? A gente pode automatizar esse fluxo aqui. Inclusive, esses dias que eu descobri que o Flow, inclusive, já tem uma parte própria para você mexer nos document templates lá. Você já consegue gerar um PDF automaticamente ali. Pô, negócio maneiraço. Para mostrar de onde ele vem. Opa, peraí que eu estou com o usuário errado. A gente tem essa área de document templates, certo? Essa tabela aqui. E a gente tem esse Field Service Work Order Summary. Ele basicamente é um HTML que a gente pode definir. Na verdade, aqui ele está pegando vários template scripts. Né? Quem já trabalhou com e-mail template scripts funciona mais ou menos da mesma forma. E aí aqui ele está puxando, mas a gente poderia fazer todo o HTML dele aqui nessa parte do body, certo? Pode definir a imagem, cabeçalho e tal, o footer também, o rodapé, tamanho de página, esse tipo de coisa. E aqui a gente define a questão da assinatura, né, os participantes. No caso aqui, a assinatura do cliente, do customer, você pode definir outras coisas também. Inclusive, você não consegue mexer nessa questão desse template sem definir um participante. E aí você pode definir um contato. Aí, por exemplo, no cliente que a gente fez, a gente já pegava a gente criou um campo customizado ali a mais do contato de fechamento, por exemplo. E aí a gente, antes do cara fechar a ordem, na verdade a gente fez essa questão da assinatura na task, né? Por padrão ele vem na ordem, mas aí a gente botou na task ali especificamente. E aí quando o cara ia fechar a task, ele tinha que colher o nome, o e-mail e a assinatura do cliente. E aí quando fechava, automaticamente o ServiceNow já pegava o e-mail desse cliente, já enviava o e-mail com a assinatura para ele, com o documento ali feito. Beleza? E só para fins de saber um pouco, a gente tem algumas tabelas relacionadas a essa questão das partes, né, que é essa parte requirement, asset users, a gente tem acho que eu esqueci o nome aqui, store, caramba, eu esqueci mesmo como é o almoxarifado aqui agora. O Vinícius aí que sabe. Stock Room. Stock Room. A gente tem a questão dos Stock Rooms que a gente pode definir, certo? E aí a gente pode definir, fazer um mapeamento de transferência de peças, ordens de transferência e tudo mais. Então, assim, o Field Service é um modo realmente muito grande, ele tem muita coisa que você consegue usar, mas o grosso mesmo é essa questão. Template, que gera um item de catálogo, né, que pode ser usado tanto no mobile como no desktop. E aí, ordem de trabalho, tarefas relacionadas, certo? O padrão do ServiceNow é tudo ser orientado pelas tarefas, então
de acordo com o andamento das tarefas, a work order, ela vai modificando de status e tudo mais. Questão dos grupos de dispatch, grupos de trabalho, grupos de qualificação. Inclusive, eles têm roles específicas, certo? Dentro do Field Service, basicamente tudo começa com WM. Então, você tem as roles WM Agent, WM Dispatcher, WM Qualifier. Se for as tabelas principais, né? A gente tem WM Order, WM Task. Então, toda vez que você vê alguma coisa de WM, provavelmente é algo relacionado ao Field Service. Beleza? Então, basicamente, é isso aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, agora a gente tem tempo aí. Aí, meu xará levantou a mão aí, já Aí. manda bala. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Eric. Boa noite, Thiago. Saudade de você aqui na CAP. Pô, minha pergunta é uma parada que você falou lá no início, em relação ao autodispatch. Eu tava estudando o módulo, acho que primo desse Field Service, que é o Service Management. Sim, a única sim. diferença dele é que ele não tem a parte do mapa, né? Ele não faz essa parametrização aí com a questão da localização do agente. Sim. Minha dúvida é em questão ao autodispatch, porque é o seguinte, quando eu tentei colocar o autodispatch, o que ele fazia? Ele verificava qual era o agente que tinha as skills lá necessárias, só que na workspace, ele não dava um assignment direto para a gente, ele só aparecia lá na fila para o agente que tinha as skills necessárias, e o agente ainda tinha que aceitar se ele queria a atividade. Aí eu desativei lá a opção dele poder negar a atividade, mas o máximo que eu consegui foi isso. Ele não conseguiu negar, ele pode aceitar ou deixar lá na fila para sempre. Como é que faria essa questão que você disse que eu acho que você falou que era possível o ServiceNow já fazer automático? Ele achou a gente com a skill necessária e já botar na fila dele. Não, essa atividade aqui, essa task é para esse agente e acabou, tá ligado? Então, no out of the box, eu acredito que não dá, né? O que a gente tem é no Field Service, por exemplo. É porque, pelo menos no Field Service, a gente tem essa configuração de tirar a parte de aceitar ou não, certo? Tanto a parte de aceitar como de negar. Que é o que tá aqui, peraí. Business Process. Que é... Ó, a gente precisa aceitar ou rejeitar a tarefa. Ele já vem ativado por padrão e a gente pode desativar. No Field Service, inclusive, eu não sei se no Service Management também está assim, mas ele tem essas opções essa opção do Auto Assignment e do Workflow que estão caindo em desuso, certo? E a gente tem a questão do manualmente e tem esse módulo do Dynamic Schedule, que aí ele tem uma configuração diferente. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem algumas opções aqui por padrão, de o método de cálculo e tudo mais. Deixa eu ver se nas configurações tem isso. O Advanced Work Assignment para criar fila ali e tal não funciona aí, não? Não funciona, eu testei. Ainda cai no mesmo problema. Ele vai para a fila do Workspace, e aí o agente ainda tem que ficar com o Workspace aberta para poder pegar o chamado, tá ligado? Sim. Entendi. Cara, isso aí seria mais customização mesmo, de você mexer lá no core do ServiceNow. Até onde eu saiba, pelo menos eu acho que eu lembro disso até do cara falando no curso do Field Service, de que você poderia mexer nessa questão de ser designado realmente totalmente de forma automática, mas aí você teria que configurar. Eu fiz isso, mas assim, totalmente fora de boas práticas, foi só para mostrar que dava. Eu criei campo ali na tabela de teste, criei campo na tabela de grupo, para que o requisito era que tal grupo tivesse capacidade tal, e já tivesse tal
case assignado para ele ali, então vai para outro grupo. Aí dá para fazer ali por BR, a hard-coded mesmo. Sim. No que a gente tava, no que eu trabalhei, a gente não designava direto para um agente, né? A gente já colocava direto só num grupo específico, de acordo com o workflow. E aí a gente também fazia isso, mas pela configuração do próprio workflow que a gente associava ao template mesmo. Então acho que imagino que tem que ser de customização. A parte da customização que é barril. Mas é isso. Faz um flow que dá certo. Eu tentei fazer por flow, não consegui não. É meio barril. É porque eu queria que fosse, porque tipo, é um grupo, queria que fosse distribuído meio que, não aleatoriamente, mas para quem tivesse assim com menos coisa. Com menos atividade na sua... Eu fiz isso, tá? Depois, se quiser, eu te mostro. Usando o Flow, inclusive. Acho que tá na minha PDI ainda. Mas, assim, foi totalmente customizado mesmo. Sim. Pô, como é que eu faço pra entrar em contato com você? Chama no Teams, vocês são da mesma empresa. Pô. Eu vou chamar mesmo. Essa é muito boa, hein? Tu vê quando a empresa é grande, né, cara? Os caras nem se conhecem. Tá faltando aquele cafezinho no corredor, hein? Pegou os caras. Não tem pra onde correr, cara. Que bom que é da mesma empresa. Mas é isso. Obrigado aí, Thiago. Obrigado, Bruno. Inclusive, se alguém aí do Esfera aí quiser complementar alguma coisa, corrigir alguma besteira que eu falei. E aí, galera, mais alguma pergunta, alguma dúvida? A hora é agora, aproveita, hein? Depois vai ser difícil achar o cara, hein? O cara tá muito concorrido. Só os parabéns aí, mestrado aí no FSM. Show de bola, Lucão, o Thiago. Muito bom. Bom, pessoal, a gente já tá indo mais pro final aí. Eu ia fazer isso agora, o Thiago já fez, mas eu sou pior, que eu vou lá e pego o link e já jogo aqui, entendeu? A gente está indo para o final aí. Aí temos os nossos ritos, né? Quem já está aí com a gente um tempo já sabe. Então, o primeiro é jogar o LinkedIn do nosso convidado aqui para todo mundo adicionar ele aí. Vai receber aí 27 pelo menos. 27 não, né? Muita gente já está, né? Mas vamos botar umas 20 aí conexões no LinkedIn. Então, momento network. Adicione. Lembrando que LinkedIn não é Facebook nem Instagram. Então, mas o cara é meu amigo no LinkedIn, eu só adiciono que é meu amigo no LinkedIn. Amigo, esquece isso. LinkedIn é conexão de trabalho, é network. Então, clica aí, vai clicando. Adicione. Claro, né? Você não vai adicionar, pode adicionar também, mas tem que fazer algum sentido.